Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí no nosso em mais um Happy Hour sistêmico da nossa comissão aí de Direito Sistêmico da OAB de Pinheiros. É uma alegria para mim poder fazer parte, estar aqui com todos vocês e ter aí a honra de receber tantas pessoas queridas, e também a honra de ter a Isabela aqui para trazer esse conhecimento tão relevante, né, para todos nós, que acho que todos temos aí algo para aprender com relação a esse tema, né? E então hoje o tema será sobre heranças e inventários, a aplicação das leis sistêmicas segundo Bert Hellinger. E, e eu gostaria de iniciar agradecendo aí também a Daniele Précoma, que é a presidente da nossa comissão, a Luciana Fernandes também, a vice-presidente. E vou pedir para a Dani abrir para a gente o evento, falar um pouquinho sobre a nossa comissão, quando foi criada, como que é, um pouquinho da história da nossa comissão e também aí o seu trabalho, Dani. Fique à vontade e muito obrigada pela sua presença. Boa noite. Dani, parabéns pelo evento, pela temática muito especial. E gratidão, Isabela, Diniz, maravilhosa, por ter aceito o nosso convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, sim. Tá. Boa noite para todas essas carinhas lindas, que eu adoro. Quanta gente muito bacana. Gratidão pela presença, pela energia, pela atenção, pelo tempo de vocês. Esperamos fazer jus, né, Dani? Eu não tenho dúvidas. Quando a Isabela fala, é uma aula. A gente vai lá quase entender todos os problemas, as pendengas familiares e deixar de carregar. É um trabalho interno, né? Quando a Isabela traz esse tema, é tão profundo e tão da realidade de todas as famílias. Não tem nenhuma família que não tenha algo nesse sentido. Fora as outras heranças, né? Que não são só de bens. E tudo está bastante entrelaçado. Então, gratidão a todos e às organizadoras e a nossa palestrante de hoje. A Dani depois vai apresentar a Isabela. Falar só um pouquinho, então, da nossa comissão. Nós nascemos a partir da portaria que a Luciana Martins Fernandes inaugurou. Ela nasceu com a 26ª comissão dentro da linha do Brasil, a nacional. Houve uma questão de Sorocaba ter parado de atuar e depois retornado, então agora ela foi para a 27ª. A Luciana Fernandes, ela hoje está como vice da Sistêmica, porém como presidente da de Direito Médico, a qual nós, em Pinheiros, estamos subordinados, e isso é uma relação muito saudável, porque o tanto quanto a saúde é sistêmica, o tanto quanto isso está muito entrelaçado, então nós caminhamos juntos e estendemos a mão e ajudamos uma a outra naquilo que a gente tem mais força. Se toda a comissão de direito sistêmico tivesse essa possibilidade de ter comissões irmãs ou mães, assim, dentro das suas subseções, tudo seria mais fácil aqui em Pinheiros, graças ao trabalho da Luciana, que já tem todo um métier dentro da casa. Para nós funciona de forma muito mais leve, e nós agradecemos então a Luciana, que é a fundadora dessa comissão, e que, a convite dela, eu estou como presidente fazendo essa gestão
no triênio de 2019 a 2021, espero estar fazendo um bom trabalho. O nosso propósito nesse triênio, desde as nossas primeiras reuniões, é trazer temas bem práticos, trazendo bem para a prática, para insights, para a comunidade dos advogados, e não só para a comunidade dos advogados, para a comunidade externa também. Então, nós somos uma comissão multidisciplinar, nós temos engenheiros, nós temos psicólogos, nós temos, além de advogados, temos a Dani também, que trabalha com a constelação corporal, que é um trabalho desenvolvido por ela, que é uma luz também dentro da possibilidade de trabalho com a sistêmica, e é muito lindo o trabalho dela. Então, nós somos multidisciplinares e assim nós aprendemos muito mais. E o projeto do Happy Hour Sistêmico é um projeto que nós, da nossa comissão, abrimos as portas para que os membros mostrassem o seu valor, mostrassem o seu rostinho, as pessoas que têm de contato, os assuntos que eles têm no coração para trazer e dividir com a gente, porque comissão não é porta-estandarte de presidente, eu não vejo dessa forma. Eu acho que todos nós aqui somos iguais, cada um na sua função tem muito valor, e também fizemos esse happy hour sistêmico para trazer temas que não são aquela coisa que fica batendo na mesma tecla do Covid e da pandemia e do isolamento social, né? Vamos parar de falar disso, que todos os meios sociais, as redes sociais já falam disso, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisa legal, vamos estudar, vamos se ver, né? Vamos matar a saudade e trazer assuntos muito bacanas que de Covid todo mundo já estava falando por aí. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente, porém de forma muito rica. Então eu vou parar por aqui. Acho que já é o bastante para contar um pouquinho da nossa história e da história desse projeto do Happy Hour, e deixar para o tema que o de hoje é maravilhoso. Parabéns, Dani, parabéns pela convidada. Isabela, muito obrigada por ter aceito. Eu sou sua fã e estou aqui com a canetinha na mão, que eu sei que sempre que você fala sai uma coisa nova, pela sua experiência. É uma honra te receber. Espero que Pinheiro esteja sempre te recebendo com carinho, com muita atenção, e você volte quando quiser e com o assunto que você quiser, tá bom? Um beijo para vocês. Tô com vocês aqui. Obrigada, Dani. E agora eu quero só rapidamente explicar como que nós vamos conduzir o tema, né, e a fala de cada um. E assim, e deixar bem à vontade para que vocês possam colaborar, para que vocês possam colocar suas perguntas no chat, ou abrir o microfone. A gente vai, no final, abrir um momento para perguntas ou deixar algum comentário, porque nós gostaríamos que fosse um momento interativo, leve, né, que todos possam contribuir aí do seu lugar, né? Então é muito importante a participação de todos e fiquem à vontade mesmo. Então, a Elislaine, que é membro da nossa comissão também, ela vai estar cuidando do chat, vai olhar as perguntas, comentários, então podem também colocar que ela vai cuidar disso para nós. E obrigada, Elis. E também nós vamos, então, passar a fala daí para a Isabela. Vai ser em torno de 20 minutos, né, em torno disso, para ela explanar, né, e tudo que ela planejou, tudo que ela tem para nos passar. E também teremos aí um momento em que, se tiver alguém que gostaria de trazer um caso real ou colocar alguma questão sua, a Isabela também vai fazer aí uma pequena
não é uma constelação, mas ela vai analisar esse caso, vai passar algumas informações com relação a isso, fazer um tipo de movimento aí sistêmico relacionado ao tema. Só que eu só queria deixar claro também, se tiver alguém que queira se voluntariar, né, e trazer o seu caso, que a gente está gravando, né? Então depois nós vamos disponibilizar no YouTube. Então, de qualquer forma, é um momento que a pessoa vai estar se expondo, né? Então, só para ficar claro que vai ser uma contribuição para todos que estão aqui e também para quem vai assistir depois. Então, quem quiser se voluntariar, que, né, esteja ciente também disso, né? Que é uma grande contribuição para todos, né? E também, mais uma vez, eu quero agradecer a todos das comissões que estão presentes. Eu não vou citar nomes, assim, mas tem pessoas muito queridas aí, presidentes de comissões, representantes, né, e de várias comissões. Muito obrigada também pela presença, apoio, divulgação, né, e eu agradeço. E eu quero iniciar também, eu vou ler uma mensagem do Bert, né? Como o nosso evento é aí uma visão sistêmica de Bert Hellinger, então eu gostaria de ler uma mensagem que é uma introdução aí do nosso tema e que foi o que a gente também conversou com a Isabela, que cabe muito bem aí para esse momento, né? Então eu vou ler rapidamente e daí já vou passar para você, Isabela, para você se apresentar e já seguir com a tua fala, tá bom? Sim. Bem-vinda, muito obrigada. Então, essa mensagem se chama Sobre Herança, Bert Hellinger. Uma pessoa tem um lindo jardim e constrói uma cerca de madeira ao redor. Várias pessoas passam por ali e alegram-se com o belo jardim. O dono vai ter mais do seu jardim ou menos? Se por outro lado ele construir um muro alto em volta, vai ter mais do jardim ou menos? O jardim quer ficar com ele? Cresce algo de bom nele? Ou será que as plantas minguam? Sintam isso em vocês. Tudo aquilo que dividimos com muitos, para a felicidade desses, cresce. Bert Hellinger. Então, muito obrigada, Bert, por esse maravilhoso conhecimento e Isabela, bem-vinda. Fica à vontade aí para a sua aula. Obrigada, muito obrigada por essa bela introdução. São textos maravilhosos, né? Semana passada fez 1 ano do falecimento dele e foram tantas homenagens, né? Para mim, que já estou há 10 anos trabalhando para Hellinger, foi um presente para minha vida. E eu separei muitas coisas para falar hoje para vocês. Essa é a primeira comissão que eu falo, tá? É a minha primeira palestra para uma comissão. Na realidade, eu comecei a dar aula tem pouco tempo e acaba que esse tema veio para mim assim como o primeiro processo que chegou no meu escritório. E eu quis me aprofundar. Então, gratidão a todos que estão aí presentes e que eu possa contribuir com uma fala de vida, com uma compreensão melhor dessas dinâmicas que tanto destroem as famílias. Que lindo esse jardim, que lindo é o jardim que nós temos, que é o jardim que é a nossa família, né? Nossa família é rica de informações. São essas informações que nos levam adiante. E quando a gente fala sobre herança, o primeiro movimento que vem é o que eu vou receber. E é o que eu já recebi. Né? Nós vamos para um outro lugar. O que eu já recebi. Eu quero falar algo
porque há 2 semanas teve um falecimento na minha família. E eu fui estudar um pouquinho mais sobre o luto. E é incrível que como você vai vivenciando a cada momento algo, você vai chegando num outro lugar. Por isso que o Bert sempre dizia, né? E esse lugar já está no passado, eu já estou em outro lugar. Então, às vezes é difícil compreender, né? Porque ele estava sempre em evolução. E eu fui estudar um pouquinho mais do que era esse sentimento que eu tive há 15 dias atrás. E eu achei algo lindo escrito, que a Sophie fala muito bem, que ele é condição para você chegar em algum lugar, para você libertar, que é você viver o luto. Aí a gente acha assim, o que é viver o luto? É viver essa dor? É viver essa tristeza? Por quanto tempo nós deveremos ficar no luto? E aí eu fui observando essas falas e sentindo o que eu estava sentindo. Olha só a frase, que linda. É um lugar onde tudo que foi vivido ao lado dessa pessoa se integra, sem julgamento. Esse é o luto. Ele pode demorar um dia, ele pode demorar uma semana, ele pode demorar um mês, ou ele pode demorar uma existência. E é nesse lugar de integração que a gente faz nosso luto. Quando você concorda com tudo que é, com tudo que a pessoa foi, de bom, de ruim. Então, essa integração é que você faz você viver o luto, que é a aceitação. Então, isso me deu um alívio muito grande, porque essa dor incomoda, né? E eu não tinha percebido essa profundidade, que é essa liberação que a gente precisa fazer. Porque isso você libera você para a vida, você retorna para a vida e libera o falecido para o caminho dele de luz. Então, eu não podia deixar de falar isso, porque é o momento que a família está vivendo essa dor. E eu tive mais essa compreensão de ir em busca dessa resposta. Então, isso é fundamental. Um luto mal feito leva a muitos conflitos. Então, isso também é uma condição de conflito, às vezes, dentro de uma família. Então, eu queria deixar essa minha vivência desses 15 dias, nesse luto que a minha família está, e dizer o quanto foi importante eu aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, com certeza, a nossa família é nosso maior laboratório. Nós não viemos para essa família à toa. E encontrar esse lugar é o que faz a nossa vida, a nossa profissão ficar mais leve, ter sucesso, a gente ter saúde, né? Então, como o Daniel falou, é uma comissão multidisciplinar, aqui temos profissionais de ajuda de várias áreas, né? E o quanto é importante a gente desenvolver consciência, porque é isso que a gente está em busca, desenvolver um pouco mais, desenvolver um outro olhar, que o impossível se torne visível. É lindo, né? Então, é a cada passo você conseguir trazer à tona aquilo que às vezes você achava que era impossível. Bom, eu sou uma administradora de empresa, foi meu primeiro curso. Também me formei em Direito e tenho especialidade em sucessões. Isso foi um tema recorrente na minha vida, na minha família. Então, era algo que eu sempre tive sede de conhecimento. Depois que eu me formei, em 2009, 2010, eu comecei a conhecer a filosofia do Bert. E isso me ajudou muito nesse caminhar com mais consciência, nesse deixar que a advocacia ocupe o lugar correto. Que a gente ocupe o lugar correto na nossa profissão. Né? Sophie fala que tem muito respeito pelos advogados, porque isso é uma dinâmica familiar muito pesada que nós trazemos e escolhemos essa profissão. Então, eu fui compreendendo o que fez
com que eu chegasse até essa profissão, essa segunda profissão. E isso me ajudou bastante. E eu, assim, no começo, quando eu lia sobre esse tema, a única frase que eu encontrava, ou que eu conseguia perceber, é: a herança é um presente. Ponto. A herança é um presente. Ponto. Aquilo era raso, era uma fase completa, mas eu ainda não tinha uma compreensão do que significava todo esse presente. Né? Que a gente pensa assim, eu estou recebendo um bem material, eu estou recebendo isso ou aquilo, e começa todos os conflitos, né? Os advogados que atuam nessa área sabem que a área de família é tudo muito delicado. Sucessão, então, quando se fala em partilha, né? Seja ele um divórcio, ou seja ele num formal de partilha vindo de uma sucessão, todo ele é muito conflituoso. E aí eu fui trilhando esse caminho do presente. Onde é que eu podia chegar? O que eu podia desenvolver? E aí esses conhecimentos foram crescendo. Nós fizemos a formação de direito sistêmico, né? Quando o SAMI começou tudo isso. E isso foi integrando dentro de mim. E hoje eu me alegro em saber um pouco mais sobre esse assunto. Eu me alegro quando eu consigo deixar uma fala de paz nas famílias. E aqui eu vou passar um pouquinho para vocês do que a gente deve observar, seja como advogado, como herdeiro, como alguém que está passando por dificuldades nesse momento que é um momento tão delicado, familiar, né? Que quando um ente querido nos deixa. O moído já começa no velório, né? Todo mundo sabe que o moído começa lá no velório. Quase que o falecido sai do caixão. Tamanho é a troca de falas, né? Em relação à sucessão. Eu sou uma pessoa do interior, isso é muito comum, um cafezinho no velório, onde se troca todo tipo de informação. Então, eu posso dizer para você que essa frase, que a herança é um presente, ela discorre sobre é o último grande presente, porque o maior você já recebeu, que é estar vivo dentro desse contexto familiar, onde dali você, com todas as dificuldades e dentro desse sistema familiar que você escolheu vir, você vai tirar toda a sua força de crescimento e toda a consciência do que você precisa. Então, algumas pessoas que já assistiram a minha aula, eu venho de famílias onde se briga anos por inventário. Meu tataravô, acho que o processo durou 49 anos. Tipo, 1800, 1900. Sempre com dinâmicas de terra, também tem essa característica nos processos que eu atuo. E isso se tornou um território rico, onde eu pudesse observar essas dinâmicas familiares. Bom, nosso aprendizado passa por essa questão que nós, filhos, somos sempre devedores. E nós não temos o direito de exigir. Né? Isso, às vezes, confunde um pouco com a lei. Porque essa autoridade do herdeiro está descrito, né, no nosso código. No Brasil, a gente ainda tem essa questão da legítima, onde causa muitas discordâncias, mesmo tendo essa liberalidade dos 50%, ainda temos 50% que é destinado aos herdeiros necessários. E dentro desses 50%, eu digo que nem dentro dos 50%, mas dentro dos 100% dá conflito. Imagine dentro dos 50%, onde é obrigatório, pela lei, você beneficiar os herdeiros, marido, companheiro, enfim, ascendentes também. Então, o que eu observo é que não é tirando o direito, mas é tirando a exigência.
Quando você libera essa exigência, porque o conflito, ele vai aparecer. Em determinado momento, ele pode aparecer. Claro que isso não acontece em todas as famílias, mas a partir do momento que aparece um conflito familiar, aparece um conflito entre irmãos, ou aparece um conflito de herdeiros com um segundo relacionamento de pai e mãe, enfim, todas essas dinâmicas que permeiam os processos de inventário, nós vamos ali identificar onde está a nossa senha. Eu falo que todo processo tem uma senha, né? E a grande maioria dos processos, principalmente os processos que demandam muito tempo na justiça, não é briga por um bem. Se briga por um lugar. Ou porque você está fora do lugar, ou porque você não tomou tudo aquilo, ou por herdeiros que são capturados por pessoas excluídas. Então, eu costumo dizer que os herdeiros invisíveis têm uma influência enorme no processo, que são aqueles que foram excluídos. Então, dentro da filosofia, dentro do que o Bert acredita, incluir é o que acalma o sistema. Então, às vezes, nós, numa família grande, vamos supor, 9, 10 irmãos, teve, às vezes, um falecimento, um pré-morto, teve abortos, teve filhos que, às vezes, no momento da abertura da sucessão, ou de pai e mãe, eles não estão presentes. E, às vezes, sequer são lembrados. Então, isso tem um vácuo que vai capturar algum desses irmãos, algum desses herdeiros, a brigar por algo impossível, que aos olhos da lei e aos olhos da família, fala, mas como assim essa pessoa quer isso? Então, assim, às vezes é inexplicável o que a gente encontra dentro do processo. Quando você desenvolve essa consciência de que todos pertencem, você consegue identificar muito rapidamente em que lugar, em que posição esse herdeiro foi capturado. Geralmente, esse lugar tem na proximidade anterior ou posterior um falecimento. É muito comum. Então, é como se esse brigasse por esse que está excluído. Num movimento inconsciente, brigando por lugar. Brigando para que esse seja lembrado. Então, isso parece algo espiritual? Bom, pode até ser, nós não temos outra palavra, mas o campo de sabedoria, ele age. Então, esse campo de sabedoria precisa acomodar todos. Então, quando você tem essa compreensão de ter esse segundo olhar, fica mais leve. Então, para mim, algumas pessoas acham assim, o direito sistêmico é como chegar num acordo. Hoje até o Dia Internacional da Mediação, não é? Me parece que eu li algo a respeito disso, né? Então, é o acordo? Não, você precisa acomodar. E às vezes a família demora para fazer esse movimento, né? Então, assim, a gente precisa estar num lugar, o profissional da ajuda precisa estar nesse lugar de distanciamento, onde você consegue perceber onde está ali o conflito. Às vezes a gente consegue desarmar facilmente isso, e às vezes não. Então, às vezes demora essa compreensão. Então, tem processos que a gente consegue chegar numa compreensão, às vezes algum cliente permite que se faça uma constelação, outros não. Mas essas falas, nossa, elas precisam ser falas diretas no sentido de tentar desenvolver essa consciência, para que isso vá reverberando. Então, assim, isso é assim que eu procuro fazer meus atendimentos, perguntar, fazer assim, uma anamnese da família mesmo. Eu costumo atender meus clientes na própria casa deles. Eu gosto muito de fazer isso, até para colher essas dinâmicas. Eu falo que eu gosto de enaltecer o falecido. Eu me alinho como um primeiro momento ao falecido.
Então, ali não há meio de ninguém se queixar desse falecido comigo. Eu me alinho ao falecido. Não adianta falar, papai fez isso para o meu irmão, não fez para mim. Papai é sempre perfeito. Então, assim, é difícil um pouco atravessar. Então, esse meu alinhamento com o falecido, eu acho que me dá uma autoridade de não deixar reverberar esses conflitos. Né? É claro que eles estão ali presentes o tempo inteiro, mas você diminui um pouco essa... Digamos, você não se une ao conflito, né? Você se une à beleza que é você fazer parte dessa família. E mesmo quando não está legal com um irmão ou que um relacionamento não está bom, a morte é sempre um convite para a verdade. Né? Tudo que às vezes estava ali embaixo, ela reverbera de uma tal maneira e com tanta força que você não tem como negar. Então, Bert tem muito uma frase que diz assim, a morte traz verdade. E isso é muito claro. Eu já presenciei muitas questões onde elas estão, às vezes, ali ocultas e elas vêm à tona com o falecimento. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de introduzir essas falas nesses processos, de desenvolvendo consciência com meus clientes e me dar um lugar de tranquilidade que mesmo quando eu não consigo esse acordo, é que a família ainda precisa de mais tempo. Ela precisa um pouco mais vivenciar isso. Ou que às vezes se mantém ainda unida na briga. Ou às vezes ainda precisa equilibrar isso de alguma forma. Então, tudo tem que ser o tempo certo. Então, isso me deu muita tranquilidade, tá? Para trabalhar nesse processo, esse conhecimento, ele é precioso quando você descaracteriza algumas ilusões que a gente tem. Partilhas desiguais, inventários negativos, são questões, falar assim, a dívida morreu com o falecido, questões que a gente vê no dia a dia, mesmo familiar, em rodas de conversa. Olha, eu recebi minha herança, deu tudo certo, não consegue vender o bem. Você recebe e aí não consegue levar adiante. Quais são essas dinâmicas que atravessam a nossa vida e que, se a gente perceber e tiver consciência, você consegue passar por isso de uma forma mais leve. Bert, depois, Dani, nós vamos colocar os livros onde traz mais esses temas. São três livros onde ele aprofunda um pouco mais esses temas. Que é a sabedoria, né? Que o dinheiro tem. Então, muitas vezes você recebe um imóvel, ou recebe um bem, e às vezes não consegue vender. Qual é esse equilíbrio? Qual é essa contabilidade que às vezes não foi feita? Porque essa inteligência, essa contabilidade desses recebimentos, ele encontra o caminho certo. Porque às vezes você tramita normalmente com um processo. E quando se toma aquilo, muitas vezes se perde. Ou não se faz algo bom com isso. Quando você recebe algo de herança, quando você recebe esse presente, quando não ocorre a renúncia, isso precisa ser colocado em movimento. Você precisa fazer algo bom com isso, porque senão isso se perde. Ele diz muito claramente nos livros dele que o melhor lugar do herdeiro é na renúncia. Isso às vezes causa uma dor, né? Eu ouvi essa frase, causava uma dor no meu coração. Porque ele disse, a renúncia, você deixa de exigir. Só que a renúncia cheia, eu já recebi tudo. E entrego isso. Então, você não precisa colocar nada em movimento, porque isso se torna uma missão na sua vida. Porque é um presente que muitas vezes te traz um compromisso. Então, quem é que está preparado para esse compromisso? Quem é que está preparado para levar isso para um movimento saudável para a sua vida? Então, isso precisa ter essa profunda compreensão que isso exige algo.
que precisa ser colocado em movimento. Então, assim, é muito interessante essas dinâmicas quando a gente percebe onde está esse equilíbrio, né? Quando a gente percebe, eu acho muito interessante quando eu atendo as famílias, eu gosto muito de colocar os herdeiros para descrever o pai ou a mãe. Eu gosto de ouvir cada um. Eu coloco eles em ordem de nascimento e gosto de ouvi-los. E é muito interessante que cada um descreve o pai de um jeito. E aí eu sempre falo assim, seu pai não é o pai do seu irmão. Não, eu sou filho dele sim. É que o momento de vida que você chegou, o seu jeito de olhar para o seu pai e a forma de relacionamento entre o pai e esse filho são dinâmicas diferentes. São aquelas dinâmicas que você precisava. Então eu falo assim, meu pai tem um filho preferido. Toda casa tem um filho preferido. Quase toda casa você escuta assim, nossa, o filho preferido da minha mãe era fulano, o filho preferido do meu pai era fulano. A gente ouve muito isso, né? Nas famílias. E o que será que esse filho preferido tem, que os outros não têm? Né? Filho pródigo. O que é que tem nessas dinâmicas de relacionamento? É o momento de vida que você chegou. E qual era a dinâmica que você fazia com seu pai e sua mãe no momento do seu nascimento? Então, quando você desconstrói essas fantasias que nós criamos, né? Isso fica mais leve. Por que que para esse foi esse bem e para mim foi esse? Por que da desigualdade? Qual que é o aprendizado que eu vou ter com isso? Então, sempre, vocês que estão me ouvindo, se estão passando por um momento desse, de questionamento, de achar que isso é falta de amor, repensem. Que os pais nos ensinam, nos dando algo ou não nos dando nada. Isso vai depender do que a gente precisa. Então, se a nossa dinâmica dentro desse conhecimento do Bert é que nós temos o pai certo, isso é que nós precisamos. Então, é nesse lugar que você precisa visitar no seu coração. E não da queixa. Porque quando você luta por uma dinâmica que você acha que muitas vezes é injusta, você está lutando contra quem? A origem. E isso, de uma forma, às vezes, judicialmente, a gente pode ganhar, sim, o processo, porque a lei é uma lei limitadora, né? Nós temos uma lei onde limita quinhões, limita formas de recebimento, tem um tratamento. Nós temos uma criatividade jurídica no Brasil exemplar, né? Nós temos uma união estável, às vezes, que recebe mais que quem casou. Então, a legislação um pouco confusa de sucessão, então, é um espetáculo. O que vale para a vida não vale para a morte. Manifestação de vontade de vida não é a mesma manifestação, não vale aqui para o falecimento. Então, esses conflitos se acirram porque não é muito claro isso, né? É uma norma um pouco conflitante. Então, isso acirra mais ainda as disputas por esse lugar. Eu costumo chamar, não é disputa por bem, é disputa por esse lugar. Tá? Então, a gente baixar esse lugar que nos arroga o direito de exigir, já é assim, para mim, um divisor de águas. Onde você é convidado a pensar, por que eu estou passando por isso? Qual é a dinâmica? Qual é o aprendizado que eu tenho com isso? Você já diminui bastante. Então, esse aguardar e esse não julgamento faz esse conflito diminuir a níveis bem baixos. Tá? Que muitas vezes as pessoas querem se manter no conflito. E às vezes é tamanho que quantos irmãos não se falam depois da morte dos pais. Quantas famílias destroçadas nós temos, né? Com inventários, com testamentos, com
manifestações de vontades que excluem, enfim. Aquilo que está em desordem, e muitas vezes o que eu quero ressaltar aqui, existe uma exclusão de desordem e existe aquela que as pessoas falam assim, nossa, mas isso não tá justo, não tá correto, né? Essa proporção não tá correta. Quando há uma exclusão, onde você tira um herdeiro que pertence, é muito grave. É muito grave. Vou ver. Eu vou ver. Oi? Desculpa. Não, foi sem querer, desculpa. Posso continuar? Tem perguntas já? Eu vou falando sem parar, gente. Eu acho que dá para deixar um pouquinho mais as perguntas. Qualquer coisa a gente vê aqui com a Elis. Pode seguir. Então, quando ele disse que esse lugar de renúncia é um lugar de paz que a gente encontra, é uma verdade, porque você tira de todas essas exigências. Mas isso muitas vezes não é possível. Isso não é confortável. Isso também causa dor. Então, como tomar isso a serviço da vida? Como tomar isso sem destruir uma família? Então, essas compreensões nos levam para um lugar de paz. Eu falo assim, que é uma frase muito bonita, que é: a paz é um bem indivisível. Você não pacifica um sem pacificar o outro. Então, essa compreensão precisa chegar para a família. Então, isso é importantíssimo, que a gente faça um movimento de um novo olhar para a vida, para todas as suas possibilidades, para tudo que você recebeu de informação nesse campo familiar. Para que você tome isso de uma forma mais leve. E que está a serviço da vida dentro da sua profissão, seja advogado, seja médico, contador, as inúmeras profissões de ajuda que nós temos, é do seu lugar, do nosso lugar. Do nosso lugar de filho, do nosso lugar de mãe, do nosso lugar de profissional, de irmão, enfim, cada lugar nos exige algo de postura. Então, sempre, gente, o direito sistêmico trata de uma postura. É uma postura interna. Então, esse é o maior trabalho que nós temos, é verificar nossa conduta. Verificar nossa conduta como advogado, de que lugar é esse, de não exigência em relação assim, a tomar aquele problema da família como seu. Né? Isso que eu falo assim, a gente deveria aprender na faculdade que não se pode trabalhar em processo da família. Que tira força. Devia estar lá, nas aulas de ética, não pegue processo da família. Não tome isso, porque tem pontos cegos, tem algo que você não consegue perceber. Então, às vezes, a ajuda melhor é aquela que vem de fora. Porque ela está isenta. Né? Então, um profissional que trabalha esse nível de consciência, ele é um profissional, eu acredito que é um profissional pelo menos mais leve, não vou dizer bem sucedido, mas é um profissional que não precisa infartar, que não precisa, né? Nós temos uma conduta rígida nos tribunais de prazo e de toda uma exigência muito grande, porque a gente trabalha com a vida das pessoas, com esse patrimônio. Então, isso nos ajuda nessa condução de não salvadores. E isso eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. De não entrar com essa espada na mão, querendo impor algo. Então, essas falas a gente deixa dentro dos lares e deixa que isso reverbere. Geralmente eu não tenho que fazer mais muita coisa. Quando você planta essa semente, a dinâmica da família é que vai conduzir o tempo necessário, não sou eu. Eu me retiro. Né? Nós temos um professor na REL que faz isso muito bem, que é o Joel, não sei se já teve aula, a quem já teve com aula, ele sabe fazer esse movimento de retirada muito bem. Temos que nos tornar
testemunhas. Então, é dali, desse lugar de cuidador, um pouco mais afastado, que nós conseguimos servir aquela família. Então, eu tenho experimentado muito fazer isso, cada vez mais, a cada processo que chega para mim, exercitar um lugar diferente. E isso tem dado certo, sabe? Eu tô feliz com essa postura de ajuda. Enfim, esse tema é um tema que demanda muitas outras coisas, né? Nós temos, assim, questão de inventariança, a questão do luto foi aquilo que eu falei para vocês, o quão importante é isso. Renúncia, aceitação, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa trazer para vocês. Essa questão do lugar, tá? Essa disputa do lugar, muito importante. Observar esse lugar, é uma disputa de lugar. Tá? Dessa importância perante o falecido. Quem quer ganhar o coração do falecido, quem ainda não tem isso preenchido, geralmente é um moído no processo. Que ainda não está preenchido disso. Não há meios, às vezes, de chegar num acordo. Precisa deixar tomar o tempo necessário. Então, para mim, direito sistêmico não é acordo, tá? É desenvolver uma nova consciência. Dar lugar de amor. É sempre briga de amor. É sempre briga de lugar. Então, às vezes, demora um pouco mais. Então, os mediadores, os profissionais que nos escutam hoje, observem isso. Observem essa fala precisa. Porque o Bert tinha essa facilidade de encontrar o ponto certo. Então, quando você trazia um caso para ele, ele já tinha, muitas vezes, o ponto onde tinha que ser tocado. Né? E assim como todo especialista, né? Os profissionais das diversas áreas, sabe qual é o ponto. Então, eu deixo essa pequena contribuição para que vocês observem esse seu lugar, observem seus clientes dessa forma amorosa, que não existe o herdeiro ruim, o herdeiro bom. Não, tudo faz parte de um todo e tudo faz parte de um sistema para que você observe aquilo que ainda não foi visto. Só tem conflito porque existe algo que está imerso aqui, né? Então, o conflito traz à tona aquilo que não foi visto, aquilo que não foi dado lugar. Então, é ruim? Não. Isso é um aprendizado para a família. Então, quando você se coloca nesse lugar, quando esse questionamento aparece, você consegue chegar num lugar. E não necessariamente você fala assim, nossa, tem que fazer uma constelação. A constelação é maravilhosa. Mas Sophie sempre nos diz assim, ela precisa trazer aquilo que está oculto. Né? Sophie tem uma percepção de leitura corporal, até no nosso andar ela consegue identificar muitas coisas, né? Essa leitura corporal que ela faz é muito boa. Então, assim, trate isso como algo precioso, né? Nós estamos aí com muitas comissões de direito sistêmico, nós temos muitos apoiadores e muitas pessoas que não concordam com isso. Então, é nossa responsabilidade levar isso da forma mais clara possível, para que isso ainda permaneça por algum tempo nos ajudando. Né? Não digo que isso, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então, nós estamos num momento maravilhoso de compreensão, de levar o direito sistêmico dessa forma mais leve, mais prática e com mais consciência. Enfim, em resumo, é isso. Se tiver perguntas, Dani, se vocês quiserem abordar algum tema, eu estou disponível. Isabela, eu não sei se ficou claro a parte sobre bênção e maldição que o Bert fala, da herança, ou você tem mais alguma coisa para complementar? Eu lembro que a gente falou sobre isso. A bênção é quando você recebe tudo isso com esse respeito e essa gratidão.
Então, isso inevitavelmente se torna uma bênção na sua vida. Mesmo que não seja nada. Eu falo assim, até mesmo quando um falecido te deixa dívidas, pode ser uma bênção, pode ser um equilíbrio familiar. E muitas vezes a gente não olha para isso. Por que disso? Por quê? Então, assim, não é nesse lugar. Qual é o aprendizado que eu estou tendo com isso? Onde é que eu preciso olhar? A maldição, você fala assim, nossa, a gente ouve muito falar assim, nossa, essa herança é uma maldição. É porque o movimento que precisava fazer, essa ordem do equilíbrio, às vezes até de geração anterior, continua sendo repetida. E aí não existe outra forma do universo comunicar com você de fazer, às vezes, eu perder tudo, ou se emaranhar de uma tal maneira que aquilo torna uma maldição. E as pessoas falam assim, nossa, mas isso é uma maldição. Não, isso foi algo que não foi visto. Foi algo que não foi colocado em ordem. Então, tomem sempre esse lugar de percepção. Tá? Existe algo que precisa ser colocado em movimento. E um falecimento é o dia que abre o livro da conta corrente. Abre o livro da conta corrente, vamos observar? Então, é sempre um convite para a família esse falecimento, esse ajuste de contas. Tá? Muitas famílias vão acontecer isso. Então, para mim, eu encaro bênção e maldição dessa forma. Esse perceber do equilíbrio. Que muitas vezes, às vezes, não está nessa geração, tá? Às vezes está ali no avô, está ali um pouquinho mais atrás, que precisa equilibrar. E aí o sistema vai procurando o jeito de equilibrar de geração para geração. Ok, obrigada. Então, agora eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de trazer algum caso prático, né? Abrir o microfone mesmo para falar aí do seu caso, para que a Isabela possa fazer esse movimento que nós falamos, né, no Dani, início. tem uma pergunta da Silvia, não sei se a Silvia quer fazer a pergunta, mas está aqui no chat, ela foi a primeira a fazer a pergunta. Tá. Se você quiser, então, ler as perguntas primeiro, Elis. Em ordem, Acho que... Daí, depois, então, a gente passa para esse caso, se tiver alguém que queira colocar aí o seu caso. E também, só lembrando que daí essa questão está sendo gravada, então a gente é uma exposição, mas é uma contribuição ao mesmo tempo, né? Só para ficar claro. Então, pode passar para as perguntas, Elis. A Silvia perguntou, Isabela, se a partilha for desigual entre os herdeiros do ponto de vista econômico, como equilibrar isso? Bom, ao meu ver, não sei qual é a dinâmica, tá? Aqui não existia uma regra que em toda família a gente encaixa dessa maneira. Aqui nós falamos num todo, tá? Tá tendo equilíbrio. Não é do sistema econômico. De alguma forma, se isso foi o que se mostrou, até mesmo, vamos supor que você tem aí um bem que seja um percentual, 50%, eu não sei qual é o desequilíbrio econômico que ela se refere. Existe algo que está colocando em movimento. Eu assisti uma constelação que foi, para mim, assim, preciosa, onde, depois do falecimento, um herdeiro descobriu que houve uma doação de um determinado bem. E essa pessoa só descobriu depois do falecimento. E na constelação apareceu algo muito grave, que para esse doador era como se fosse uma recompensa para essa pessoa. Tá? Então, assim, o sistema é muito maior. Então, muitas vezes existe algo oculto por trás disso que a gente não consegue compreender. E você não precisa necessariamente ir atrás disso.
se você entra nessa concordância, bom, era isso que era para mim, você entra num lugar de paz. Porque se houve desequilíbrio, e se isso de alguma forma foi desigual, ou foi afrontando aquilo que estava a mais, vai se perder. É o que eu falo, a contabilidade divina ela é sempre perfeita. Se alguém recebeu algo que não pertence, não se preocupe. Isso se perde. Agora, essa compensação precisa ser vista que muitas vezes existe uma dinâmica entre os irmãos. Por exemplo, na Bíblia mesmo, dizia que a única pessoa que tinha que receber a herança dos pais era quem? Filho, homem, primogênito. As mulheres não recebiam herança, porque era dele que ia continuar a família. Então, era dos homens que seguia a família. Então, ali, no sistema cultural, era ele que ia levar adiante a família. Então, não observe para esse lado econômico, tá? Para quem fez essa pergunta. Observe qual é a relação de equilíbrio que está sendo visualizada nisso. Existe alguma dinâmica aí que está reverberando, tá? Eu peço que você observe isso, o que é que está equilibrando nessa parte que economicamente você acha que foi mais favorável para o outra herdeiro. Essa é a minha compreensão. Espero que eu tenha respondido dentro dessa percepção, essa discordância, ela é dolorida. Eu sei o quanto é dolorido. Até isso não é fácil, não é um movimento fácil. Sabe? E não é algo que eu estou falando porque eu li no livro, não. Eu já presenciei muitos casos onde acontecem essas dinâmicas, onde na minha família também tem isso. Então, foi um dia de cada vez para chegar nessa compreensão. Ela se manifestou aqui, a Silvia, falou que perfeito, não há desequilíbrio, precisamos apenas compreender o equilíbrio. E agradeceu. Tem uma pergunta também aqui. Aqui, deixa eu só localizar. Foi da Isabel de Paula. Quando os irmãos não falam com os sobrinhos, pois um dos sobrinhos ajuizou a ação como inventariante, em razão dos irmãos terem vendido um imóvel sem incluir esses sobrinhos com pais falecidos, né? Então, os pais estão falecidos. Deu para entender o contexto da pergunta? Deu. Bom, para que eles possam ter ajuizado, provavelmente os pais foram excluídos dessa partilha, né? Uma dinâmica grave, né? Onde você vê um pequeno tentando tomar esse lugar. O que eu percebo nisso é assim. Até a forma quando a gente conduz um processo. Então, é ligado. Oi? Alô? Acho que foi algum equívoco aqui. Um equívoco. Então, assim, por exemplo, que ordem está esse pai falecido? Sabe? Eu, como advogada do processo, eu iria olhar onde é que esse pai se encontrava, né? Em que ordem ele estava. Essa ordem de nascimento é muito importante para eu saber essas dinâmicas, por que os irmãos... Eu estou na geração anterior, tá? Por que os irmãos excluíram os sobrinhos, que pela lei, receberiam por representação? Né? Que dinâmica é essa aqui na geração seguinte que faz com que o menor impetre uma ação contra os tios? Né? É um pequeno lutando contra o grande. Tem força isso? Não tem força. Ele tem força de
destruição. Mas fala assim, mas como deixar uma injustiça dessa? É a forma como conduz, de trazer à tona algo. Tá? Algo vai se mostrar nesse processo. Tá? Porque aí, nós já estamos com uma geração brigando com a outra. Concorda? Essa primeira geração, onde houve essa exclusão desse irmão, influenciando nessa outra aqui. E dependendo dessa dinâmica, isso aqui se perde. Na realidade, talvez já tenha se perdido. Né? Porque geralmente quando entra essa ação aqui, muitas vezes isso já houve a partilha e isso às vezes nem está presente mais. Na grande maioria dos casos, quando a gente pega, isso aqui já se perdeu. E você está em busca, digamos, de um lugar. Porque às vezes isso aqui já está perdido. Economicamente já está perdido. Então é essa linha de baixo se sobrepondo a essa. É uma injustiça? Provavelmente. Foi excluído, é uma exclusão. Agora, pode ter certeza que, dependendo da dinâmica, isso vai reverberar. Sabe qual é o pior de tudo isso? É que reverbera em morte. Essa é a grande gravidade de um processo de sucessão. Dependendo da forma como foi essa exclusão, se paga com a vida. Isso é tão grave. Se as pessoas soubessem, é muito grave. Então, precisa ser muito cuidadoso esse olhar. Não é entender o motivo, tá? Não é entender o motivo dessa exclusão, mas é observar que essa contabilidade, ela é feita. Ela é feita. Não que esses sobrinhos não possam entrar na justiça. Eles têm o direito, sim, de saber o porquê da exclusão, de demandar esse processo. Se eles vão ser bem-sucedidos, eu não sei. Isso é uma dinâmica familiar que a gente observa, né? Ali tem vários acontecimentos para ter chegado num lugar desse. Então, eu não posso dar isso aqui é algo raso, tá? Para a pessoa que perguntou, é algo raso, mas tem uma dinâmica aqui reverberando. Então, o que eu posso dizer é que é muito grave isso. E pode reverberar coisas muito ruins. Não é o fato de um pequeno estar demandando, mas é como isso vai ser feito. De que forma isso vai ser feito. O ideal era observar o que aconteceu nessa geração aqui, que disputa tinha esse excluído aqui com esses irmãos. Geralmente você consegue a senha nisso aqui. Aqui você consegue entender essa dinâmica. Tá? Mas isso acontece muito. A Teodora diz que tem um caso que ela gostaria de apresentar, mas ainda tem 2 perguntas aqui no chat. Pois não. A Elô, nossa querida Elô, que faz parte da comissão, Elô Perdiza. Isabela, um caso onde o filho mais velho e a madrasta brigam pela curatela. São muitos bens envolvidos e a juíza pediu avaliação multidisciplinar para verificar se é o caso de interditar o pai e marido. Elô, o que eu percebo em pedido de tutela e curatela? Grande maioria tem necessidade de acontecer, né? Uma pessoa está idosa, ela não está mais conseguindo gerir tudo que a vida civil exige, procuração, ir ao banco, fazer todos os afazeres que nós temos como cidadão. Isso é muito comum, em um determinado momento, alguém assumir essa tutela desse idoso. Bom, quem é que melhor exerce uma tutela? Quem mais respeita? Será que a gente tem isso nesse filho mais velho? Será que nós temos isso nessa segunda esposa? Será que esse filho mais velho respeita essa segunda esposa? São essas perguntas que você chega no melhor lugar para exercer essa tutela. Isso aqui eu percebo.
É o mesmo lugar do inventariante. A diferença é que o inventariante já houve o falecimento. Na tutela, precisa ter um respeito muito grande, porque a pessoa está viva. Ela pode ali estar com uma limitação física ou mental, mas ela está viva. Então, aí o cuidado é dobrado. E, às vezes, mesmo sendo o filho mais velho, não está na postura correta. Então, volto naquele lugar. Postura. Quem mais respeita é que deve assumir o cargo. E não necessariamente é o filho, viu? Às vezes a esposa, a segunda esposa, também ocupa um lugar legal. Tá? Não estou dizendo que é, mas isso o campo demonstra com uma facilidade enorme. A Ruth, querida Ruth, também conheço. Eu tenho um caso. Inventário, há 15 anos já, né? 4 irmãos, sem perspectiva de acordo. Primeiro morreu a mãe, 10 anos depois o pai. 3 irmãos, sendo um homem e 2 mulheres, contra o inventariante, que é o mais velho. O conflito começou com uma briga entre o inventariante com uma das irmãs, quando esse tinha 20 anos. Hoje ele tem 60. Ou seja, mesmo quando o pai era vivo, os irmãos já não se falavam. Tem empresa? Ruth, se você puder... Não sei. Ruth, fica à vontade se você quiser abrir o microfone. Pronto, acho que consegue me ouvir? Sim, Ruth. Tá. Eu não entendi muito bem, eu estou com a internet ruim. Qual foi a pergunta, Isabel? Ruth, eu queria saber se no patrimônio contém empresas. Tem uma empresa, uma pequena. Na verdade, a empresa que existia era uma empresa individual do pai, e essa empresa entrou no inventário, mas a atividade parou, porque era uma oficina mecânica, né? Uma oficina especializada. E os filhos, que sempre trabalharam com o pai, os 2 homens, os 2 rapazes, eles deram sequência na atividade, mas não na empresa. Mas abriram uma empresa... Mas seguem a atividade do pai. De certa forma. De certa forma, sim. Pode não ser necessariamente na empresa. É que, assim, Ruth, dinâmicas que acontecem muito onde o filho mais velho entra em conflito com os outros é onde tem empresa. Isso é recorrente, onde tem uma continuação de um serviço que muitas vezes os menores não concordam. Tá? Onde tem muito essa dinâmica. Porque quem é o ideal para ser um inventariante? Até a lei traz esse rol. O filho mais velho, a esposa, o filho mais velho, existe uma ordem legal. Né? Então, quando a gente vê uma desordem, mesmo quando um filho mais velho está na inventariança, para mim é o primeiro ponto de interrogação. Tem empresa envolvida. Porque existe um serviço que está sendo levado adiante. Esse irmão mais velho segue esse serviço que o pai exercia? De certa maneira, sim. Né? Apenas, vamos dizer, focou num nicho específico, mas a atividade é a mesma. A atividade é a mesma. É isso que eu quero que a sua percepção. Deixa eu ver como eu consigo falar isso para você. Muitas vezes os filhos mais velhos, principalmente aqueles que trabalharam com o pai, diretamente numa função de serviço, eles se sentem um pouco donos de tudo. Então, às vezes, eles são duros nessa questão da partilha. Porque é como se esses primeiros que passaram com toda essa dificuldade desde o início, e às vezes os outros não exerceram essa atividade tão próxima, é que as dinâmicas de herança de empresa, nessa ordem,
elas são diferentes da ordem de bens somente da pessoa física. Mas ali existe um serviço que foi levado adiante. Tá? Eu não estou justificando, só estou fazendo que você compreenda essa dinâmica também que acontece. Os filhos que têm, os irmãos que têm mais conflito, são os que seguiram a atividade do pai? Sim. Eles Sim, né? começaram a trabalhar na oficina. Um tinha 8 anos e o outro 12 anos. Tá. São esses dois são unidos ou desunidos? Não, então, o que aconteceu é que os outros 3, que são as 2 irmãs, e o irmão mais novo, que também trabalhou com ele, aprendeu o ofício junto com o pai, se voltaram contra o inventariante. O inventariante, ele está de acordo em fazer qualquer negociação, tanto que o Espírito pediu várias vezes audiência de conciliação. De conciliação. Aí E é o caçula que não está concordando? O caçula, ele segue a irmã do meio. Tá. É como se ele tivesse adotado essa irmã como mãe, porque quando a mãe morreu, Então, são 4 irmãos, é isso? São 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens trabalham na oficina. Desculpa, mas o mais velho trabalha na oficina, um e o 2 trabalham na oficina? Sim. E aí você disse que são 2 homens e 2 mulheres? As 2 mulheres, elas não trabalham, nunca tiveram nenhuma... E esse que briga é o caçula? Você falou que é o homem? Eu não entendi, desculpa. O que briga é esse mais novo, embora ele trabalhe na oficina, mas ele no processo, ele está junto com as outras 2 irmãs contra esse irmão mais velho. Tá, ele está em discordância com isso. Vou te dar uma imagem, tá bom? Ok. É muito difícil alguém que está lá atrás compreender o que esse irmão, com 8 anos de idade, sentia quando ia para a oficina com o pai. Ao meu ver aqui, só na sensação, tudo devia ficar para o primeiro irmão. Como isso é pesado, para a gente dizer, muitas vezes, nesses casos, assim, eu sempre faço uma constelação para um caso desse, até para que os irmãos percebam. Porque você imagina o que é de missão levar um ofício que aprendeu do pai ainda tão pequeno. Você consegue sentir esse peso quando eu falo? Você consegue olhar essa grandeza? Sim, na hora que você começou a relatar, já... Eu não sei se as pessoas conseguem... porque, assim, às vezes não é uma questão econômica muito grande, né? Mas é esse respeito a esse lugar de alguém que está levando o ofício do pai. E alguém tão pequeno, que começou tão pequeno, que deve ser muito apaixonado. Não que os outros não sejam, você compreende? Eu não estou desmerecendo, mas a partir do momento que você vê um conflito, isso se mostra ainda mais claro. Qual é o lugar dessa importância? O que se disputa, o que ele gostaria, que é um movimento inconsciente, é ter ficado lá nesse momento. Mas não foi possível, porque aquele foi escolhido para vir primeiro. E ele pode fazer de uma outra forma também, sem ter que disputar esse lugar com o irmão. Ele vai ser muito mais bem-sucedido na vida dele se ele tiver essa compreensão. E isso se dissolve. Porque, assim, não há meio de
ocupar o coração de quem se sente excluído. Só com essa compreensão. Isso é um preço muito alto, que às vezes a gente perde todos os nossos irmãos querendo ter razão. E ele também tem a dor dele. Mas eu acho que você conseguiu compreender qual é o seu olhar, né? Agora. É mais ou menos tenho assim. Ainda me fez sentido, até pelo próprio comportamento, do mais novo, né? Uhum. Agora tem as mais beligerantes são as duas irmãs. Elas é que são... Para você ter uma ideia, esse irmão mais novo, ele chega na oficina, ele trabalha, ele não abre a boca. Ele não diz nem sim, nem que não, nem tá bom. Não se manifesta. Às vezes, eu tive a sensação, em reuniões, né, que foram feitas, de que ele não está ali, sabe? É como se ele tivesse morto. Teve falecimento? Teve irmãos que faleceram? Entre ele e alguma outra irmã? Assim, os próprios... Isabela, me ouviu? Não, está cortando. Ah, sim. O que eu disse é que esse irmão... Dani, eu continuo sem ouvir. É a internet dela. Tá falhando. Ruth, tá falhando a tua internet. Não, é que... sim, não é. É que está tentando entrar uma ligação e eu estou bloqueando e na hora me interrompe. Tá. Sim, Ruth. O que eu disse é que Enfim. Tem alguma gente, desculpa. É meu filho que está me ligando, mas eu sei o que é. Só que ele não sabe que eu estou nessa live. Ruth, eu vou responder um pouquinho. Você disse que seu irmão, o caçula, vai até o trabalho e não se manifesta. Sim, pode ser uma possibilidade de que ele está no mundo dos mortos, pode ser que ele se sinta infiel às irmãs também, tá? Se sinta um traidor. Então tem muitas dinâmicas e isso dá para olhar. Tá? Agora, fica só com essa imagem de força dentro do seu coração, sem querer justificar nada, mas dá esse lugar de amor para tudo isso. Da beleza que é isso. De um pai poder deixar um ofício para um filho. Que bela missão. Fica só com essa parte. Tá bem? Agora estou. Estou te ouvindo, Isabela. Sim, o que eu disse é que você fique com essa parte onde o amor reverbera, onde foi possível levar adiante o ofício do seu pai. Isso acalma de uma certa forma. Qualquer um de vocês que tenha isso no coração, isso reverbera entre os irmãos. Pode ser que tenha tido algum falecimento entre os outros irmãos, pode ser que seu irmão caçula se sinta traindo as irmãs que discordam dessa partilha. Né? Tem muitas dinâmicas que pode estar acontecendo. Né? Então, isso às vezes demanda fazer uma constelação, mas geralmente quando há uma intolerância de irmãos caçula com os mais velhos, tem questão empresarial. Percebi. Tá bem? Nossa, tá ótimo. Muito obrigada. Nada, obrigada a você por contribuir conosco. Os casos são sempre muito bem-vindos.
Dani, as Dani? perguntas se encerraram aqui no chat, então tem a Teodora, né, que diz que traria o caso. Pode. Ok. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, porque tanto o caso anterior, quanto toda a fala foi muito preciosa, né? Eu acho que a palavra é essa, preciosa, porque mostrou essa briga mesmo pelo amor, que é o que eu tenho visto na minha família. Existe uma empresa, então o caso anterior já elucidou bastante, né? Nós somos em 5 filhos, eu sou a mais velha, e essa empresa já passou por sociedades com todos os irmãos, e fiquei muito feliz porque parece que foi uma confirmação de uma conversa que eu tive hoje com meu pai, e ele queria que eu fosse finalmente sócia dele nessa empresa, ele está com 90 anos, e eu falei, eu não vou, né? E foi muito difícil dizer para ele, eu não vou, porque eu tenho dificuldade, né, de dizer não. Mas foi uma questão minha mesmo, né? Assim, eu tinha aceitado estar junto com ele para tentar unir a família, para tentar unir os irmãos. O último irmão que foi sócio dele quase levou a empresa à falência, e agora os outros 2 falaram, não, vamos trabalhar, mas quando eu me dispus e fui trabalhar, eles começaram a brigar e eu falei, não dá, né? Eu não consigo, abaixei a minha espada de justiceira, como você disse muito bem, e me recolhi ao meu lugar, e é o que me faz bem, né? Porque estava me fazendo muito mal, estava mexendo com muitas coisas. E a minha pergunta é em relação a essa questão da sucessão, que na minha família é muito discutida, né? Meu pai ainda está vivo, ele tem uma pequena empresa, mas o quanto essas questões, né? Hoje ele conversando comigo, ele falou assim, então eu vou me divorciar da sua mãe, porque a sua mãe quer vender a empresa, eu não quero que depois que eu morra a empresa seja vendida, eu quero que você junte os seus irmãos. Eu falei, mas o senhor não consegue fazer em vida, o senhor quer que eu faça depois que o senhor morrer, né? Porque ele não consegue trabalhar com os filhos, não consegue aceitar a esposa, e ele me elegeu, eu sou a mais velha de todos os 5 filhos, para ficar num lugar que é muito desconfortável para mim, desconfortável em muitos sentidos, né? Minha mãe fica muito irritada, ele fica muito feliz de ter todo mundo em volta dele, e tem uma disputa mesmo de muito amor, né? Mas o fato é que ele está fazendo esse movimento há mais de 10 anos, ele está preocupado com a sucessão dele, com a empresa, como que vai ficar, como é que não vai. É uma coisa muito discutida, né? E tiveram muitos movimentos, né? Esse irmão que queria ficar com tudo, de repente saiu da empresa, então, confirmando tudo que você disse, né? O sistema vai se organizando, né? E hoje ele falou, você tem certeza que você não quer? Eu falei, não quero. Ele falou, então vou arrumar outro sócio. Então ele já está com uma outra pessoa e não é da família, né? Porque ele queria que fosse um dos filhos. Não tem condição de nenhum dos filhos serem sócios dele, né? Eu falei, pai, às vezes quem não é da família é mais capaz de estar do seu lado, se o senhor se dá bem com essa pessoa, né? E vá e depois a gente vê, né, o que vai acontecer. Tem que ficar bom para o senhor agora. O senhor está vivo, está reerguendo essa empresa, então vai, faça o que é bom para você. E ele entra nessa lenga, não, porque eu quero deixar para vocês. E são muitas implicações, né? É um caso engraçado, porque o meu ex-marido foi sócio da empresa, aí ele falou, posso chamar ele de novo? Eu, pode, não tem problema. Ai, Ele eu vou te adora interromper, meu pelo ex-marido. amor de Deus, Então, não deixa não. muito engraçado, assim, ouvir você e confirmar essa
vitória do amor, né? O quanto... Ainda tem um irmão que a gente não conversa, que é esse que foi o último sócio, que afundou a empresa, então tem uma culpa, né? E ele deve ter sofrido bastante. Ouvindo você falar, eu também acho que ele sofreu muito. Mas é isso, né? O quanto o sistema tem que se arrumar sozinho, né? Cada vez me foi muito bom, e eu queria que você confirmasse se eu entendi isso certo, essa questão da renúncia, né? Eu não quero, né? Eu não preciso, eu não quero. Foi difícil quando eu tentei, então queria te agradecer muito. Eu acho que todas as pessoas deveriam ouvir isso, porque realmente o momento da morte e o que você falou do luto, né, da integração, e o momento da partilha parece uma disputa pelo presente, né? Quem vai ter mais, quem vai ser o querido, quem vai ser o mais amado, né? Então, eu agradeço muito, e se eu fiz alguma interpretação equivocada, que você me corrija. Obrigada. Qual é o seu nome? Oi? Teodora. Teodora. É muito rico tudo que você trouxe, Teodora. Bom, deve ser muito duro para o pai criar 5 filhos e olhar assim, meu Deus, não tem nenhum que queira tomar a frente disso que eu construí. Então, seu pai, você falou que tem 90 anos, então é uma geração anterior à nossa, onde os pais construíam tudo olhando para os filhos, né? A gente tem toda essa questão patriarcal, nós brasileiros temos culturalmente essa coisa de ficar com os filhos ad eterno, 40 anos está dentro de casa. Enfim. Existem maneiras de permanecer, porque isso às vezes é tão importante para ele, porque a renúncia talvez seria dele falar assim, tudo bem, eu libero vocês para fazer o que vocês quiserem da vida. E conseguir um sócio, ou mesmo isso pode ser um patrimônio, pode ser um serviço, e o serviço ele é maior do que os herdeiros. Ele é muito maior do que herdeiro, ele é muito maior do que cotista e é muito maior do que sócio. Ele se sobrepõe até mesmo ao dono. Então, se essa é uma empresa que serve à vida, hoje a minha sugestão é assim, permanece na família com o diretor de fora. Sabe? Vocês ficam como sócios, como cotistas, e com alguém de fora. Não precisa necessariamente ter a gestão, mas aquilo serve, continua servindo a família. Mas isso não pode ser motivo de desordem familiar. Porque a partir do momento que você tramita nesse espaço, não tem perder o serviço, a empresa não fica na família. Então, precisa se observar bem essas dinâmicas familiares. Tá? Na sucessão da empresa, não segue essa hierarquia de idade, você como a mais velha seria a ideal para assumir esse cargo, ou o irmão que foi lá, experimentou e não teve a força necessária. Enfim, cada um ocupa um lugar na família. Agora, eu vou te pedir, pelo amor dos seus filhos, não deixa seu marido ir para essa empresa. Não faça isso. Se tem um lugar que marido não pode ocupar, é empresa de sogro. É um lugar extremamente perigoso. Não faça, já recusa o convite hoje, amanhã cedo. Isso é uma dinâmica horrível. Não tem força. Marido não tem força em empresa de sogro. Você poderia trabalhar na empresa do seu sogro, mas ele não pode trabalhar na empresa do seu pai. Não faz bem. Então, gente, recado da noite, não deixa seu marido ir trabalhar nessa empresa. Então, Bom, ele Teodora, já trabalhou. Graças a Deus já saiu. E ele é meu ex-marido. É assim que acontece. Vira ex-marido. Se tem uma dinâmica perigosa, é essa. Não fica, o marido não fica, ou a empresa quebra. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, não vá. Às vezes, uma segunda geração, Teodora, pode assumir, sabe?
tem muito neto ou bisneto que às vezes recupera esse lugar. Às vezes, nessa geração que está, você e seus irmãos não conseguem chegar nesse lugar, porque cada um às vezes tem uma dinâmica, e aí isso não está, eles não estão aptos para ocupar, né? Existe uma mãe que também não concorda. Então, isso é uma constelação empresarial maravilhosa. Para onde a empresa olha? Sabe? Para onde a empresa olha? Então, isso diminui um pouco a nossa culpa, né? Que eu imagino também essa dor de virar para o pai, já com uma idade tão avançada, não, pai, eu não quero. Né? E tem que ser com muito amor para a gente dar conta de fazer isso. Eu sou a segunda mais velha e eu assumi, de uma certa forma, a direção das empresas depois do falecimento. É um lugar de muita honra e é um lugar que demanda muito da gente. Então, você precisa saber exatamente o que você está fazendo da sua vida. Então, sua história aí é rica de conhecimentos, onde a gente pode orientar, olha, não escolha dessa forma, mas se você tiver a oportunidade, faça uma constelação empresarial, veja para onde essa empresa olha, veja qual é o futuro dessa empresa, veja se vocês podem fazer uma holding e contratar uma diretoria ou um presidente diferente de vocês e seguir de uma certa forma. Eu sou totalmente pró-empresa, tá, gente? Essa fala minha, porque eu sou totalmente pró-empresa. Obrigada por compartilhar isso conosco e poder contribuir um pouquinho mais com essa compreensão. Obrigada, obrigada. Tem mais alguma coisa, Dani? Eu acho que as perguntas fecharam, né, Elis? Também, ó, as duas falas aí de quem quis se manifestar também. Uhum. Então, acho que só para a gente fechar aqui rapidinho a bibliografia, né, que nós comentamos. Ah, tá. Uhum. Eu vou mostrar primeiro aqui um livro que eu tenho, que é Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. Que é para as duas que trouxeram os casos de empresa, esse é um livro precioso, onde tem muitas dinâmicas de sucessão em empresa, tá? Hoje, 90% das empresas no Brasil são familiares, né, gente? Isso é importantíssimo, esse time, essa percepção de quem é o melhor para ocupar esse lugar. Tem preciosidades aí. Tem aquele outro... Você não está com eles, né? Não, acho que os outros dois tá aí com você, né? Ou então a gente escreve depois também, né? Sim. Deixa eu ver se postagem. eu tenho todos aqui, mas acho que eu vou demorar um pouquinho para achar. Deixa eu olhar na minha biblioteca aqui. Deixa eu aproveitar, então, só para falar que a Luciana também está presente, que é a vice-presidente da nossa comissão e também, como a Dani mencionou aí, ela abriu aí as portas para nós também, né, nossa comissão. Queria pedir para ela se ela quer dar um oi. Então, quando você procura, você conseguir achar. Então, a Luciana aqui, eu achei. também. Ah, tá. Então... Ai, tá dando... Ó, tá dando sombra aqui a luz. Êxito na vida e êxito na profissão. Tem muitos casos de sucessão. E histórias de sucesso na empresa e no trabalho. Tá? Esses 3 títulos têm muito desse assunto. Sucessão. Tá. A gente vai escrever ali também, então, no chat e eu vou fazer uma postagem também com Tá. Deixando o link para depois o pessoal assistir e daí eu escrevo também na postagem o nome dos livros também. Então, queria chamar a Luciana, então, só rapidinho para ela falar, e aí a gente já encerra. Ai, será que ela saiu? Eu acho que eu vi no chat alguém que pediu licença que tinha um outro compromisso. Não sei se foi ela.
Ah, eu acho que ela não tá, não. Ela estava como comissão, né, de direito médico. Eu acho que ela não está mais. Mas, enfim, então agradecer também a presença dela. Ela teve que sair, mas obrigada, Lu. Uhum. Então, Desculpa, qual que é o terceiro livro que a Isabela falou? Só para eu colocar aqui no chat. Além do Êxito na Vida. Êxito na vida, êxito na profissão, histórias de sucesso e constelações empresariais, foi isso que eu falei? Histórias de sucesso. Tá certo, é isso mesmo. Obrigada. É isso. Bom, eu espero ter contribuído com vocês nessas novas compreensões. Eu acho que a vida é tão preciosa e experimentar essa plenitude de vida é algo que exige muita humildade da nossa parte. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, a gratidão e a humildade nos faz chegar num lugar muito melhor, de muito mais consciência, principalmente quando se refere ao nosso sangue. Isso é muito, muito importante. Então, eu desejo, assim, tudo de bom para vocês, que esse seja um caminho cada vez mais largo, com mais compreensões. Tantas pessoas aí estão fazendo lives, né, com novas compreensões. E agradeço à Comissão de Pinheiros, aos meus colegas que estão aí presentes, aos alunos e a todos vocês aí de São Paulo. E que vocês tenham uma boa semana, uma boa noite. Foi muito bom. Te agradeço, Dani me ligou tantas vezes. E, enfim, não estava dando certo. Eu também estava com algumas aulas agendadas na Hering. Eu tive Covid, minha mãe teve Covid. E cada dia era uma coisa. E eu não estava podendo realmente marcar nada, porque eu estava tendo que desmarcar. Então, eu falei, vamos esperar o momento certo, né? E o momento certo chegou. Eu agradeço pelo convite e espero ter contribuído um pouquinho mais com essas histórias da vida de cada um. Obrigada por todos os, né, que a próxima vez a gente tenha mais conflito aí para estudar. obrigada, Isabela. Obrigada, Se alguém Dani. quiser Obrigada abrir o todos. microfone, me despeço também. Gratidão a todos, todos. Foi maravilhoso. E Obrigada, boa noite. obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, a todos Isabela. aí. Obrigada, Dani. Obrigada. Obrigada, Tilda. Bom, A Carmen, obrigada, Isabel, a Denise, todos que foram colocando ali as mensagens também. Muito obrigada. Ruth, obrigada, Elô. Ai, gente, desculpa, só fazer um convite, né, para nosso próximo happy hour sistêmico. Falei hoje com a Dani, né, Dani? Tá confirmada a data? Dia 7, né, que eu te passei? Peraí. É isso? Dia 7 vai ser pelo Instagram com a Milena Patrícia da Silva. Vai falar sobre cuidados paliativos, todos estão convidados. Uau, que lindo. Obrigada, Elis. Obrigada a vocês. Obrigada, 7 Isabela. às 18. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Um Isabela. abraço. Boa noite. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. obrigada.